E às segundas-feiras é o dia de António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Por Olá, linhas Alexandra. tortas, quem está torto é o Chipre. Muito torto, na verdade. Estamos a falar de um PREC no Chipre, em que estamos a nacionalizar os depósitos das pessoas que dizem eles são ricas, se é que se pode considerar uma pessoa com 100 mil euros rica. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Lá está você a comparar O as incomparável. coisas do hoje com as coisas do ontem, porque as coisas do ontem foram feitas de uma maneira diferente e por circunstâncias diferentes. A questão de Chipre, nem sequer, para mim, me parece uma questão muito complexa. Sobretudo se nós tivermos em conta e se fizermos um diagnóstico, não é, daquilo que é Chipre, no fundo. Eu diria que Chipre é um jovem, Chipre nasceu em 1960, que nasceu de parto distóxico, dir-se em medicina, quer dizer... E em português diz tóxico, quer dizer... Quer dizer que foi assim uma espécie de... Foi um parto anormal, pelas vias anormais, não pelas vias tanto, mas pelos meios anormais. Foi a ferros. Foi a ferros. E porque é evidente que temos que considerar, e eu tenho ouvido e lido algumas coisas nos últimos dias sobre Chipre, evidentemente. Este programa agora obriga-me a ler mais sobre estes problemas relacionados com a política e a economia. Sobretudo porque vai saber e ainda chega cá e é preciso saber Claro, lidar com isto. e porque é preciso saber bem o que é que se passa no mundo. E na verdade, há certas coisas que eu ainda praticamente não ouvi dizer e que para o público em geral seria curioso, para aqueles que não conhecem muito bem a realidade de Chipre, perceber, por exemplo, que o parto distóxico, o tal parto difícil, deveu-se ao facto da ilha estar dividida ao meio, em que a parte norte é uma parte turca e a parte sul, ou mais a sul, é a parte grega, que quem manda, na verdade, são os gregos. Basta dizer que o Parlamento cipriota é composto exclusivamente por cipriotas gregos e que, no fundo, isso pode ter até a ver com tudo aquilo que aconteceu anteriormente na Grécia. Poder-se-á dizer que, no fundo, aquilo que acontece em Chipre não é mais do que também do reflexo do comportamento que houve, sob o ponto de vista social e económico, na Grécia nos últimos anos e que levou praticamente à bancarrota. Foi vítima do pai, o Chipre. Tendo em conta que Chipre enferma agora, porque antes não se considerava assim, pelo facto de ter sido, e de ter sido até agora, um ponto privilegiado para lavagem de dinheiro. No fundo, temos que chamar as coisas pelo seu nome. É isso que é um paraíso fiscal? Um paraíso fiscal, quer dizer, sabe que os paraísos fiscais são dados a isso. O que eu lamento, porque eu acho que o paraíso fiscal, aquilo que é tido como um paraíso fiscal, é uma metástase de um cancro maior, que é a hipocrisia que existe no mundo. Essa hipocrisia cria estas coisas dos paraísos fiscais, que no fundo só servem para determinados indivíduos ou para determinadas máfias poderem lavar o seu dinheiro, para, no fundo, sonegarem os impostos nos países... A quem mais os podia pagar. Exatamente. E nós sabemos, até em Portugal houve recentemente uma fuga de uma empresa para uma zona de impostos inferiores, e que realmente nós sentimos ultrajados por esse tipo de atitudes. A questão em relação a Chipre, hoje, que me intriga e que ainda não ouvi falar, é uma questão curiosa, que é assim: e se esse dinheiro dos depósitos estrangeiros, sobretudo russos, em vez de ser russo, se fosse alemão? Acontecia o mesmo? Teremos que ir perguntar provavelmente ao Luxemburgo. Possivelmente, porque eu queria lhe dizer que lamento que não no espaço euro, porque no espaço euro que eu conheça, o Chipre é o único paraíso fiscal que existe. Mas na Comunidade Europeia existem outros paraísos fiscais, em particular, por exemplo, na Grã-Bretanha, não é? Ou ligados à Grã-Bretanha. E, como lhe digo, para mim, todos esses paraísos fiscais são metástases. Para mim, são coisas que
são terríveis Mas para a sociedade. Deixe-me só Sim. dizer-lhe, e é pena que a Europa tenha este tipo de comportamentos, que por um lado seja tão moralista e que por outro lado permita que membros seus possam ser paraísos fiscais. E que só em situações de limite como estas... E claro que, quando eu há pouco não falei no espaço euro, não falei no espaço euro porque, por exemplo, a Inglaterra está fora do espaço euro e é um dos exemplos de país onde os paraísos fiscais são mais aproveitados. E, aliás, é um dos contribuintes do paraíso fiscal, que é Chipre. É russo, dinheiro russo e dinheiro britânico. António, preocupa as ondas de choque chegarem a Portugal? Quando temos um responsável do Eurogrupo a dizer habituem-se que esta receita é para aplicar a partir de agora. Vamos lá ver. Em relação à questão de Chipre, eu quero lhe dizer que a minha opinião relativamente àquilo que aconteceu foi que, uma vez mais, os governantes europeus atuaram mal. E atuaram mal porque, para a opinião pública, fica-se com a sensação que houve ali como que uma traição. No fundo, dir-se-ia que os cipriotas foram apanhados à traição naquele fim de semana, porque durante aquela sexta-feira foram fora do Chipre, não é, tomadas medidas que, no fundo, acabaram e vão acabar por alterar tanto a sua própria vida nos próximos tempos. De alguma maneira, porque vamos lá ver, nestes últimos dias houve alterações, e até hoje já houve alterações relativamente a isso. Mas toda esta contribuição que o governo de Chipre é o responsável, porque quem negociou, e nós sabemos que quem negociou, foi o ministro da Economia de Chipre. E com certeza que foi ele que propôs esta solução. Aquilo que é surpreendente é que se tenha proposto uma solução que atingia mesmo as pessoas que têm menores recursos. E por isso hoje, poder-se-á dizer que muita gente vai ficar contente, porque vão dizer que afinal aqueles que mais dinheiro têm são aqueles que vão pagar, mas isso também não deixa de ser uma traição dos mercados. Porque os bancos não podem funcionar assim. Os bancos não podem alterar as regras a seu belo prazer, ou os governos, ou quem manda, não pode alterar as regras dos bancos a seu belo prazer. E nós, sabendo que, por exemplo, em Portugal temos agora uma questão ligada a 4 mil milhões de euros, que está dependente, em parte, da aprovação do Tribunal Constitucional, poderemos ficar a pensar que se o Tribunal Constitucional der uma negativa, de repente pode ser que o nosso amigo nos venha uma vez mais dar uma notícia com aquela sua sensibilidade, dizendo-nos que a partir de ontem temos que ser taxados nas nossas poupanças. Isto é, eu nem sei bem se são poupanças, porque hoje em dia estão-se a falar tanto dos depósitos a prazo como dos outros depósitos normais. António, um minuto para me responder à pergunta. Já pensou, desta vez, que se calhar estávamos melhor no escudo outra vez? Não, já pensei, acho mal. Acho mal porque sabe que eu conheço muito bem o caso argentino e também que, de alguma maneira, conheço de há mais tempo o caso brasileiro. A única coisa que eu lhe quero dizer é o seguinte: as pessoas que defendem a volta ao escudo não fazem a mínima ideia do que é que estão a fazer e da catástrofe que isso acarreta. Porque quando eles falam que a desvalorização seria da ordem dos 40%, nem pensar, é muito maior. Basta que as pessoas vejam aquilo que aconteceu e ainda hoje acontece na Argentina 13 anos para perceber, fora dos mercados. Exatamente, praticamente 13 anos fora dos mercados, com o corralito pelo meio e com toda a miséria que isso gerou, do ponto de vista social sobretudo, para perceber que nós não queremos esse tipo de soluções para Portugal. Isso seria, sem dúvida, acabar por meter Portugal num buraco completamente fora da Europa. António, muito obrigada. Até para a semana. Até para a semana. António Matos da Fonseca a pensar por linhas tortas sempre às segundas-feiras.